Até que pode ser. Eu fiz o estudo do Pão Nosso, e a mensagem de hoje é uma questão, tá? E eu vou um trechinho de Mateus, logo em seguida nós vamos entrar no estudo. Então, está dizendo assim, Mateus: sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, meus amigos, normalmente na nossa vida, na nossa vivência, na nossa caminhada, através daquilo que nós já aprendemos na nossa vivência, nós estamos sempre em busca de descanso. E esse descanso nosso não é só para o nosso corpo, é principalmente o nosso descanso de mente, da nossa caminhada em nos aprimorarmos, né, espiritualmente falando, na nossa moralidade. E, às vezes, como foi falado aqui no título, o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Então, quando Jesus fala sobre o meu jugo, o que a gente pode entender dessa mensagem de Jesus? O que seria esse jugo que Jesus está falando para nós? Sobre vós o meu jugo. Será que ele está falando de coisas superficiais, ou de coisas materiais, ou da nossa caminhada em aprender sua palavra, em aprender os seus ensinamentos? Vamos conversar, gente. O que vocês acham? Talvez o ensinamento dele, que ele passou para nós. Porque no finalzinho ele vai, né? Para encontrar descanso para nossas almas. Então, não é uma um ensinamento, um exemplo, escolher o seguinte. Eu acho que é um chamado para a compreensão do certo, para evitar de praticar coisas do mal, cheio do mal, né, para poder descansar naquele pedaço dele. Então, tomai sobre vós o que ele está ensinando. Toma para você o que eu estou te ensinando. Não é? E, mesmo na nossa caminhada, a gente lembra desse ensinamento só na hora dos nossos apertos. Na hora que a gente está disciplina que os discípulos aceitavam ao seguir o mestre, que a dona Rita falou. No ensinamento de Jesus, esse jugo pode ser compreendido como aceitação consciente de uma nova forma de viver. Então, tudo desse ensinamento de Jesus, ele é fundamentado no amor, na humildade e na nossa transformação interior. E essa transformação interior, em muitas situações, nós somos pegos pelo pé. Como disse, a gente somos pegos pelas nossas dificuldades. Porque a transformação interior, para nós hoje, graças a Deus, que já conhecemos, né, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, o que Jesus nos propõe na nossa caminhada, é a nossa transformação mesmo. Essa aceitação de desafio na nossa vivência, na nossa caminhada, é que nós ainda temos dificuldade em trazer, na hora que nós estamos atravessando esses desafios, aí é que a gente tem a nossa caída, o nosso desânimo, a nossa tristeza, e muitas das vezes, por que eu estou passando por isso?
você já fala que já faça essa situação, eu já posso que obedeço Jesus nos seus ensinamentos, quase tudo, porque, meu Deus, que ainda tem que passar por essa situação, entre aspas, que nós sabemos que o Evangelho não ensina. O que o Evangelho não ensina? O que nós estamos aqui é para nós melhorarmos e sempre vermos em situações aquilo que a gente precisa melhorar em nós. Sociedade, aonde nós vivemos, seja no cadinho, no lar, seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar da nossa vivência. Esse ensinamento está sempre assim, ó, batendo de frente para nós. Aí fala, né? Esse julgo pode ser compreendido como aceitação consciente da nova forma de viver, fundamentada no amor, na humildade e na nossa transformação interior. E nós temos o amor como regra. O especialmente vivido na prática de amor ao Deus e amor ao próximo. Por quê? Nós estamos vivenciando um ajuste ou reajuste, não sei como falar a palavra no momento, de tanta tribulação, de tantas situações que a gente vivencia, que a gente escuta até falar, gente, o mundo está acabando. Olha só quanta tristeza, quanta atrocidade, quantas situações, até mesmo questão de temperatura, catástrofe, terremoto, vento, não é o que está acontecendo no mundo? Né? E como é que a gente julga essa situação? Como é que a gente julga essa situação? Como é que você pode dar uma recapitulada nisso tudo aí? Mas assim, por exemplo, depois que eu tomei consciência, o Espírito não tem que saber, eu vejo que de alguma forma você resolver os seus problemas, você precisa trabalhar com uma massa. Não adianta você, em todo sentido da vida, os princípios são o trabalho, o bem, por exemplo. Então, você se envolver com o bem, envolver na causa do outro para ajudar. E ter seus comprometimentos com a parte de estudo, você, a partir daí, você não tem muito, assim, outra. Você está parado. Porque, agora, se você fizer despetismo, no momento de lazer, de férias, após de férias, então você não vê, por isso que muita gente que a gente está na casa espírita, 20 anos, então, você nota que a pessoa não deu passo. Qualquer ventinho que vem, balança a casa do jeito, porque como ele tiver, ele se destempera e não tem, assim, talvez, uma postura de dar um exemplo. Então, se você trabalhar e seguir o ensinamento de Jesus, é difícil, não é possível, não. E ter aquela consciência de sua renovação, transformação, você tem que trabalhar, então você consegue. É assim que nós estamos vivendo até hoje, porque quando a gente começou, a gente aceitou isso e ofereceu isso. Dificuldade teve mais, desafios, nem se fala. Mas a dificuldade é testemunha daqueles que estavam pertinho. E entrar naquela palavra de Jesus, como fala que tem o amor como regra, né? Amor como a si mesmo. Mas será que a nossa humanidade está tendo esse amor? Amar ao próximo como a si mesmo? Como é que está a nossa humanidade hoje? Como é que está, Marquinhos, a nossa humanidade hoje? Está tendo esse respeito, está tendo esse olhar caridoso. Está muito distraída, né? Na relação que E a gente está sempre buscando essa felicidade. Como é que nós vamos buscar a felicidade que está acontecendo tanta essa atrocidade no nosso mundo? Né? Onde vai encontrar? Onde que nós vamos encontrar? Fala, tia Rita. Segura, meu De Deus. Nem mais, Rita. não tem errada.
Porque a gente, às vezes, desvirtua do caminho, mas, de repente, Deus é tão misericordioso que Ele nos chama de volta. Se você não vai por amor, você vai pelo amor, mas aí, de repente, você é convidado, você fala a voltar e fazer diferente. Porque a gente, às vezes, vereda. Sim. Fazer voltar e fazer diferente, hoje está um comprometimento nosso, hoje, muito grande. Porque nós sabemos que essa volta, nós já sabemos que essa volta já foi falada, que talvez até palestras anteriores, que essa volta para nós talvez pode ser até restrita, porque a oportunidade seria o hoje. Será que nós vamos encontrar um mundo para a gente poder continuar nossa caminhada? Será que nós estamos trabalhando para isso? Né? Então, às vezes temos ainda dificuldade de renunciar. Assumir esse jugo implica combater o nosso egoísmo, o nosso e as paixões inferiores que ainda geram sofrimentos voluntários. Muitas vezes, muitos de nossos irmãos ainda estão fazendo atrocidade. Então, como é que esses irmãos nossos vão ainda, né? Então, isso daqui é uma instrução pelo nosso caminho, né? O jugo. Ele acrescenta, aprender de mim, o que a tia Rita falou, os ensinamentos dele. O estudo e a instrução são apresentados como condição para nos libertar espiritualmente. E a divina, a própria vida e as causas do nosso desequilíbrio. Então, tudo isso aí são lições nossas de dia a dia. E como a gente tem que aprender tudo isso? A gente aprende sozinho? Eu vou aprender relacionando com ele. Dentro do trabalho, a gente tem 20, 30, 40 pessoas, ou até 100. Cada um é de uma forma, é de um jeito. Ninguém é outro. Cada um de nós trazemos as nossas mazelas, mas trazemos também positiva. Na nossa caminhada, nós já aprendemos muito, graças a Deus. E está a doutrina aí para nos libertar. E essa libertação vai ser através do entendimento dos ensinamentos da lei divina. E Jesus tem lá como máxima, amai o vosso próximo, como vós mesmos. E é essa que está a nossa dificuldade na humanidade hoje. E nós temos que rezar muito, muito mesmo. Dentro do nosso entendimento, fazer a nossa conta de contribuição. Por quê? Nós sabemos que tudo gira em torno da nossa energia, que são plasmadas para poder levar a amparo, o mais distante possível. Nós conhecemos isso. Faz uma oração para mim. Você pediu oração, quantas horas, esteja você onde estiver. Nesse horário, aquieta seu coração, fica lá, e aí, nesse momento, ele já sabe que a hora que ele pediu, está fazendo a oração dele, e ele está ali, se sentindo parado, conectado com a espiritualidade, pedindo aos mentores dele, amigos espirituais dele, para poder auxiliar ele naquele momento, seja na doença, seja fisicamente, seja espiritualmente, o que for, mas nessa hora ele está ali. Ele acredita nessa energia de Deus, nessa energia que tem para a gente poder fazer a nossa caminhada e sanar muito das... E a gente recebe. Mas para isso nós temos que estar ali, ó, como diz outro, afinco de nos transformar para poder receber aquilo que nos é merecido receber. Então, fala, né? A relação fica combatendo o orgulho e as nossas paixões interiores. E quando ele fala que é a instrução como caminho. Então, Jesus
convite. Aprender de mim. Que é através do estudo que nós vamos aprender. E muita gente fala, não, hoje vou lá no Jerônimo, não sei, mas só está de corpo. Será que eu deixei o feijão no fogo? Será? Aí a mente da gente vai assim. E nós que participamos, não sei se todos já presenciaram numa reunião, quando a gente está, né, amor, fazer a concentração, canalizar ali, igual as situações. Como que é difícil a gente ficar ali, e nos posicionar e fazer e mentalizar aquele objetivo que está sendo pedido. Eu acho que, né, o pensamento, a gente volta correndo para aquele objetivo. Não, é aqui que eu tenho que me concentrar. Então, muitas vezes, a pessoa pede um passo, vem aqui tomar passo, e senta lá, mas está pensando no feijão que está no fogo, do que brigou com o filho, que brigou com o marido. Como é que ela vai receber amparo na hora do passo? Então, fala. A lei divina na própria vida, nas suas causas e nos desequilíbrios. A libertação da ignorância. Então, o conhecimento, e muitas das vezes, a nossa estagnação espiritual causada pelo desconhecimento. E como é que a gente conhece a lei divina? É estudando. É estudando. Se não estuda, vai ouvir palestra. Né? A gente tem caminho para poder nos libertando, conhecer as nossas mazelas, conhecer aquilo que a gente tem dificuldade, libertar do egoísmo, libertar da ganância, né? Tudo isso a gente tem oportunidade de aprender. E se ao estudo favorece a capacidade de distinguir dos ruins, paixões, ilusões e vaidade. Isso para nós ainda, nos aquietar, para a gente poder escutar. Basta a gente se libertar da terra, dos nossos momentos, para ter aquele momento que a gente está mesmo necessitado, se a gente não aquietar nosso coração, não fazer essa conexão com o divino, né, fazer a conexão com Deus, com Jesus, pedir mesmo, e estar naquele instante de inquietação, nos transferir a oportunidade de chegar às intuições para nós. E a gente recebe. Mas a gente tem que estar conectado. E esse conectado, quando ele diz aqui, é distinguir a voz do mestre. E a gente recebe esse amparo. Mas nosso vaso interior ele tem que estar limpo. Limpo de quê? Como ele fala aqui, né, das nossas paixões, ilusões e vaidade. Nós temos tudo isso aqui? Temos. Mas a partir do momento que a gente vai aprendendo a lei divina, a lei de Deus, a gente vai deixando muitas situações de lado e fazendo para a gente o melhor. Isso se dá através do Evangelho, que ele vem transformar para a gente em luz, que fortalece as nossas mudanças de comportamento, que são necessárias para a nossa evolução. Então, estudando o quê? Nós falamos muito de Jesus, para que ele nos use, mas a gente tem muita dificuldade de mudar o nosso comportamento, buscar a nossa melhora. O que eu quero para a minha vida? Eu já aprendi, hoje, e espiritualmente falando, eu tenho que melhorar a minha atividade aqui, eu estou encarnada. Eu ainda tenho esse corpo físico aqui. Eu poder aprender a caminhar. E tirando. Mas será que realmente eu quero? Ou você ajuda na hora do desafio? Né? A gente tem que querer mudar mesmo. É difícil para todos nós buscar a nossa
isso difícil. Mas essa está de acordo com a reflexão, porque a paz é um alívio externo, nem uma exceção da dificuldade. Trata-se de estado íntimo conquistado por uma postura ativa diante da vida. A pessoa se mais a trabalhar sobre si mesma, em vez de que a circunstância externa seja sempre favorável. Mas nós vamos encontrar tudo fácil pela nossa caminhada, tudo fácil. A gente não encontra nada fácil. Né, Claudemir? O que você acha? É difícil. Não tem seus desafios, né? São muitos desafios. E quando eu sei vocês, mas eu já me senti em situações assim. Eu pensei logo em seguida. O desafio da aflição chega, mas chega rapidinho. Fala, Martim. Não, mas a gente observando falar. A gente pensar em melhorar, aí vem os testes, né? Para tentar fazer com que a gente está preparado mesmo. Né? E é onde a gente derrapa algumas vezes. A gente faz a frase, ai, ainda não estou conseguindo. Está difícil para mim. Mas se deixar para lá, vai ficar pior. A gente tem que enfrentar. E como enfrentar é difícil. Será que a gente tem paciência? Será que a gente vai lá no amar ao próximo como a si mesmo? A gente já está com uma dorzinha, está alfinetada, né? Aí, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro que é tomar sobre si o jugo de Cristo é adotar o amor como regra de conduta e renunciar ao egoísmo. A porta estreita aí. A gente passa por ela quase que raspando. Deixar para lá vai ficar fácil. Ah, deixa. Quem falou para a próxima encarnação? Acho que foi Tia Rita, né? Não, se adiar é pior. A oportunidade é agora. Está difícil, mas vamos procurar. Vamos procurar. Graças a Deus nós temos. Oportunidade nós temos. Dentro de dificuldade nós vamos enfrentar, vamos procurar recurso. Não é deixar para depois. Ah, vou aprender sua paciência. Ah, você vai ter desafio de paciência, para ter paciência o tempo todo. Então, tomar sobre si o jugo de Cristo é como regra de conduta e renunciar ao egoísmo. Isso acontece. Buscar estudo, conhecimento, instrução para superar ignorância e compreender a existência. Como que isso nos ajuda? É hoje que eu tenho que aprender. Paciência, amor, benevolência, caridade. E muitas das vezes a palavra caridade é tão fácil, né? Dá nosso mantimento, dá uma cesta básica, dá um leite, dá uma esmola, dá um saco de pão, dá isso, dá aquilo. Será que isso é caridade? E a caridade para com você mesmo? Em buscar, reconhecer muitas das vezes que estou falhando, eu tenho que melhorar isso aqui. É o desafio. Né? Será que você pensa, que você vê a você tem que melhorar quando o desafio vem? Nos abraçando mesmo com gol de gás. Né? Então, aí esse esforço. Será que nós já aprendemos, né, sobre paixões, vaidade, ilusões do mundo? Então, o santuário interior representa o espaço mais íntimo e profundo da nossa consciência. E é no silêncio e reflexão que nós podemos perceber a maior clareza
e a voz de Jesus. Desde que consigamos diminuir os nossos ruídos por paixões, vaidades e ilusões do mundo. Olha que processo que nós temos que fazer. É trabalho, mas é trabalho nosso. Ah, hoje não vou gerar, mas será que aquela fulana está lá? Será que não sei o quê? Será que quem que vai falar? Assim, a gente pergunta um montão de coisa. Na nossa caminhada, nós corremos de nossos irmãos a caminhada. Ah, é convidado para uma festa, para uma coisa, será que fulano vai? Se estiver lá, eu não vou, não. Esse tipo de situações, né, que nós vamos encontrar, porque são lições de vida para a gente. E muitas das vezes a gente quer mudar o outro. A gente até tenta, mas vai tentando de quê? Será que é com amor ou para aquela pessoa caminhando nós projetamos? E muitas vezes esse projeto é nosso. Não é da outra pessoa, é nosso. Por quê? Ninguém é igual a ninguém. Se você ainda está lá embaixo, eu vou lá ajudar. Eu não vou as falhas dela. Ah, Marquinhos, não peleja com fulano, não tem jeito, não peleja. Se você não puder usar dessa forma, pelo menos uma prece já está ajudando. Então, se aquela pessoa caminhar, nós já estamos ajudando. E esse aqui é o nosso amor que a gente tem que ter dentro de nós, né? Esse espaço que ele fala, ouvir esse discernimento da voz de Jesus falando para a gente, melhora-se, aprendei de mim. Essa que seria a nossa transformação, o próprio cativeiro, para a gente poder transformar em um consciente do jugo suave de Cristo. Então, somos o quê? Espíritos procurando a nossa evolução. Nós temos esse corpo aqui para nos dar a oportunidade da nossa caminhada. Então, diante do convite de Jesus, é necessário disciplina para estudar, refletir e o da vida. A vida, onde que a gente aprende? Na família, como eu falei, no trabalho, na sociedade, que são escolas para nós. A gente não aprende nada sozinho. Ainda precisa do outro, precisa do próximo. Assim como reúne conhecimento e prática, examinar a própria conduta, reconhecer a imperfeição e trabalhar continuadamente e substituí-la de amor, humildade e equilíbrio. Então, a nossa caminhada, gente, ela tem que ser na compreensão em todo sentido das nossas vidas, em todos. E o que bem, a nossa transformação, ela muitas das vezes, nem é cansaço nem desânimo. Eu gosto de falar lá no início, a nossa vivência hoje, o nosso mundo hoje, se a gente olhar em volta, nós ficamos desanimados. Mas será que nós estamos fazendo, pelo menos a nossa parte, a nossa reflexão, na hora de levantar, na hora de dormir, né? Emitir, pedir a Deus uma mensagem de auxílio, aonde quer que seja dor, sofrimento. E a gente sabe que nosso mundo, nosso espaço, está em transformação. E a gente fala assim, está muito acirrado, está tendo muita crueldade, muito desalinho. Pedimos por isso, metendo tudo isso. Não ficar com raiva. E muitas das vezes a gente até pega essa situação para ficar comentando, né? Então, aqui nessa tem que ter esse cuidadozinho. Emitir mais pensamento positivo em todas as situações da nossa vida. Aí, precisa ser regra de conduta
quando deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma orientação consciente para todas as nossas ações. O que isso significa para a gente? Quando a gente, né, pensar em falar, em agir, que o bem esteja sempre presente em nossas escolhas diárias. A gente nos vigiar, mas nós temos que fazer esse trabalho. Porque senão a nossa conexão com o divino vai se distanciar. É lógico que a gente não vai distanciar, não vai pedir, se aquele instantinho, 24 horas por dia, por quê? Porque nós não temos desafio pela nossa frente. Mas até esses desafios, nós temos que saber como receber. Porque são desafios. E é através deles que nós vamos conseguir saber ainda aonde que nós nos encontramos mediante a lei divina. O Espiritismo é a expressão mais elevada da evolução do espírito. Quer dizer, Jesus resolveu toda essa lei de amor, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo mostra para a gente a verdadeira caridade e a prática do amor em ação. Significa que se torna regra, conduta que nos é orientada. Então, como é que nós fazemos isso? É o modo de tratarmos as pessoas com respeito e benevolência. Muitas das vezes a pessoa está próxima de nós, conversando com nós, a gente está quase que apontando internamente os defeitos dela. Também está comentando isso, mas nós já estamos juntos. Talvez nesse momento é a única oportunidade que ela tem ali de desabafar um pouquinho, alguma dor que ela está sentindo, alguma coisa que ela tem sabe de mas a gente vê aquele olhar caridoso mesmo, e essa pessoa está precisando de ajuda. Para escutar o que ela está falando já é uma caridade, mas sem julgamento. Né? Então, tratamos as pessoas com respeito e benevolência. Que não fazemos julgamento aos outros. É substituir condenação por compreensão, é o que eu acabei de falar. E muitas das vezes a gente julga. Então, está pedindo aqui. Vamos substituir a condenação por compreensão. E muitas das vezes a gente já está atribulado, a gente já passou pela porta estreita, não conseguiu, a gente está com o nosso coração ainda meio estraçalhado, e é nessa hora que chega alguém quase que pedindo ajuda para a gente. Naquele momento, como é que nós estamos? Pessoa muitas vezes assim, eu já estou por aqui de situação, e vem mais uma bomba. Aí Jesus está sempre pedindo para nós melhorarmos para a gente poder ser auxílio. Isso é o nosso desafio do nosso dia a dia. A caridade não está só do lado material. É muitas das vezes enxugar nossa chaga, pegar o algodão, colocar na nossa ferida, partir com dor e ajudar o nosso próximo. Esquecer a nossa dor e ajudar o nosso próximo. Aí sim está a caridade. Mas o que nos leva ainda, né? Muitas das vezes, até em algumas certas situações, a gente ainda não se sente capaz de amparar, ainda não se sente capaz de auxiliar, ainda não se sente capaz de se ensinar mediante uma situação. Tem uma situação dessas que nos chega, já não é nenhuma pessoa simpática para nós. E ela chega embargada para a gente poder auxiliar. Justamente por causa de mim, que eu não gosto muito de pedir ajuda. Justamente que não... Olha só como é que está a nossa vivência. Aonde que está a nossa caridade?
Aonde que está a nossa busca de transformação interior? Aonde que está essa busca de ficar mais leve na hora da nossa necessidade, que é auxílio do divino? Nessa hora a gente não pensa. Só pensamos em nós, né? Então, os julgamentos que fazemos resolver tem que substituir por condenação, a condenação por compreensão. É fácil ou não perdoar? Vou querer saber de cada um. É fácil? É fácil de Antônio perdoar? Tia Rita? Como é que a senhora chama? Dona Aparecida, é fácil perdoar? Dona Aparecida. Eu falo que o perdão, ele é libertador, ele é presente, não é para quem recebe perdão, não é para a gente. Para quem dá. Você se liberta. Aonde que está a mágoa? Com você. Onde está o ódio? Com você. Onde está o desconforto? A lembrança ruim com você. E quando você perdoa, você que se liberta. Não é o outro, não, ele não está nem aí. Mas e quando a gente recebe essa alfinetada? Perdoa, você É fácil? Perdoa. Você não é irmão que se recebe, perdão que se recebe. Então não adianta você pedir o perdão se você não perdoa. Você vai merecer, então. Mesmo na condição da pessoa, ela perdoando que ela está recebendo, mesmo assim ela ainda não condena. Porque o perdão, muitas das vezes, de boca para fora, ele é aplicado. Mas se perdoar mesmo tem que ser um sentimento ruim, né? Se você está perdoando essa situação. E a gente precisa de trabalhar muito nisso, porque a gente ainda é muito, assim, muito frágil, né? Muito egoísta, muito vaidoso. Então, a gente não quer dar um braço a torcer. Olha só. Mas nós aprendemos que é pela repetição que você consegue se libertar. E a pessoa que conhece a oração, a prece do Pai Nosso, sabe, com toda nitidez. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Como é que você pede perdão a Deus as nossas ofensas se eu não perdoa o outro? Não vai. Mas aí eu vou trazer um ensinamento para nós, para todos nós, inclusive para mim. Eu aprendi esse estudo hoje. Assim, ó, o ensinamento que o perdão traz para a gente. Que o ciclo da ofensa e a vingança. Olha só, ele rompe. Então, aquilo que deixa esse espírito na nossa consciência, mas quando a gente perdoa, e sério, a gente fica, eu lembro da vingança. Por quê? Porque sair de lá, quando a gente dá o perdão, esse rompimento, meu irmão estava dando ensinamento de Jesus que eu alcancei hoje. Eu comecei para essa pessoa, né, ignorância espiritual, a gente que quebrou, rompeu essa situação, rompeu esse laço, aí nós vamos ser mais auxiliados. Porque a partir daqui, eu já vou me enxergar esse outro já se ele vai caminhar, já é problema dele, mas eu já não tenho mais esse rancor, essa mágoa, essa mancha na minha vida, no meu coração, no meu pensamento. A partir da minha vibração, para mim, vai ser que ele se movesse aqui para frente. Mas aí já é com ele. Já é com aquela pessoa. Já não é comigo mais. Então, de hoje, tem essa situação que eu presenciei, foi me permitido passar por essa situação. E aí a gente dá o perdão, é mais ou menos por aí. Errou o ciclo da ofensa e da vingança. É trabalhoso? A gente entender isso, a gente vai viver mais leve.
em nós. A humildade é uma coisa muito séria na nossa vida, né? Às vezes a gente está levando topada, mas não tira aquela pedrinha do caminho, que seria uma atitude nossa. Como é difícil arrancar essa atitude da nossa caminhada. Próprias imperfeições. Às vezes, muitas das vezes, a gente. Alguém. Ângela, calma, paciência. Ah, eu sou nada. Basta uma coisinha acontecer. Aí eu ouço lá, tá vendo? Ainda não é paciente, não. Mas eu não enxergo dentro de mim que eu tenho. Eu tenho paciência. Até sou egoísta. Até violenta, sou egoísta. E muitas das vezes, na hora de fazer uma bondade, uma caridade, até passo um batido direto. Ah, depois eu ajudo. A outra pessoa vai ajudar, outra pessoa vai recolher, outra pessoa vai acolher. Onde está a minha bondade? Vai dizer aí que eu estou dando. A lição vinha, chega até a mim. Aí pronto. Aí eu me perco. Aí eu tiro nota 0. As nossas próprias imperfeições. E a paciência diante da dificuldade? A gente tem que reconhecer que todos nós estamos em aprendizado. Seja onde estiver, e sempre na nossa vida. É tempo de aprender. Tempo. Basta que nós queiramos aprender para a gente poder nos melhorarmos. E o mundo, gente, está aí. A nossa vivência está aí. E não adianta a gente correr. Sempre nós vamos ter alguém mais próximo nos auxiliando nas nossas lições vivas. Né? Aprender aqui o papel é fácil. Mas esse ensinamento. Entender Jesus. Entender vós que está cansado, que eu aliviarei. A gente quer que Jesus alivie a nossa dor. A gente quer que Jesus alivie a nossa carga. Como é que eu estou caminhando? Estou vivendo em paz ou estou vivendo em conflito? Estou procurando. Eu já estou lá em cima. Comigo não tem mais nada, não tem bem nada. Aguento nada. Porque na hora do desafio, só cada um de nós é que sabemos. O que nós já aprendemos dos ensinamentos de Jesus, da lei divina. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que o verdadeiro descanso da alma é apresentado como uma conquista interior. Mas quando a vida exterior permanece desafiadora, aquele que aprende com o mestre procura viver seus ensinamentos. Pode encontrar serenidade, discernimento, força para continuar a sua caminhada espiritual. Então, que o jugo de Jesus não significa viver com problemas. Significa escolher uma postura diferente diante deles. O amor precisa ser regra de conduta. O estudo liberta a ignorância. O autoconhecimento silencia as paixões. E o esforço pessoal permite transformar nosso conhecimento em prática. E é vivenciando, nós vamos dar conta dessa lição tão maravilhosa. E a oportunidade da nossa transformação é hoje. Não podemos deixar para a próxima, não. Porque a nossa próxima oportunidade, eu vou falar, tem uma palavra, não sei, uma frase até que não sei se é certa, a Deus pertence, mas pertence a nós também. Porque através dessa transformação é que nós vamos receber. Depende de nós.
Como que nós estamos plantando, vivenciando todos os ensinamentos de Jesus.